João 10. Só acessar aqui, ó. Hoje dos versos 7 ao verso 21. Será a porção aqui trabalhada nesta noite. Então João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 7 ao verso 21. Primeira leitura na King James diz o seguinte, irmãos. Então disse-lhes Jesus novamente: na verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Verso 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Verso 9: eu sou a porta, se algum homem entrar por mim, ele será salvo, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas? Vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque ele é mercenário e não cuida das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Verso 15. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto meu Pai me ama, porque dou a minha vida para que possa tomá-la novamente. Nenhum homem a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para dar, e tenho poder para tomá-la novamente. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Verso 19. Houve, pois, novamente uma divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: ele tem demônio e é louco, por que o escutais? E verso 21. Outros diziam: essas palavras não são de quem tem um demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Até aqui. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, a sua palavra está diante de nós. Já foi lida, será explicada, porém é necessário, Deus, que o Senhor aplique essas palavras em nossos corações. É ao Senhor que eu recorro neste momento, porque o chamado do Senhor só pode ser efetuado por mãos soberanas. A santificação pelo Espírito soberano. E eu peço, Senhor Deus, encarecidamente, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, Pai de amor, nos mostre o caminho através da Tua palavra. Esclareça as nossas dúvidas, ilumine as nossas mentes, para que possamos entender, Deus. Mas não apenas entender, viver, ter sentimentos, compreender vivendo na prática aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Eu peço que o Senhor edifique essa igreja, Deus. Eu peço que o Senhor nos ajude. É isso que eu te peço nesse momento. Como pregador, necessito da tua fidelidade. Necessito, Senhor Deus, da tua condução também, da clareza ao comunicar a tua palavra, do entendimento, Senhor Deus, que apenas o Espírito Santo pode me dar. Que o Senhor nos encaminhe, Deus. Nos mostre a direção. É isso que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, semana passada fiz apenas a introdução, onde Jesus ele lança a mão de uma parábola, ou uma metáfora, melhor dizendo, aonde ele fala sobre o bom pastor. Ele ilustra toda a sua argumentação com base no que aconteceu no capítulo 9 com o ex-cego. Estão lembrados? Que foi expulso da sinagoga. E após ser expulso, Cristo vai até ele e o reconduz, perguntando se ele crê. E o ex-cego diz: me mostre ele, porque eu não o conheço. E após ele se apresentar, aquele ex-cego, aquele homem, se prostra
ele adora ao Senhor. E com base nisso, aqueles homens que expulsaram estavam também ali nas proximidades. E Jesus começa a elaborar este sermão. Começa a elaborar essas palavras, tendo em vista destacar o bom pastor e, em contrapartida, destacar aqueles que são salteadores, ladrões, mercenários. Com base nisso, irmãos, Jesus ele diz que ele é a porta. Ele é a porta do aprisco, e olhando para esse grande aprisco, sabemos que o único método de entrada ou saída é através de Cristo. Declarava o seu direito exclusivo de autorizar a entrada, uma vez que os líderes religiosos não tinham conseguido entender a sua primeira figura de linguagem, no verso, até o verso 6, e agora está ilustrando o pastor, que ficava e permanecia na entrada do aprisco para guardar as ovelhas. Ele continua, então, a elaborar esse argumento, explicando. Isso demonstra uma tenra misericórdia de Cristo. Mesmo para pessoas que o rejeitavam, ele continua elaborando um discurso. Ele continua mostrando para essas pessoas o caminho. Ninguém podia entrar ou sair, a não ser por Cristo. E é isso que ele enfatiza. E quando eu penso em porta, irmãos, porque é uma das declarações fortes, existe dois eu sou aqui. Eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor. Assim como ele diz que eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, estamos diante de mais duas declarações fortíssimas. Porém, quando eu vejo que ele diz que ele é a porta me traz sinais de soberania. Porque a porta, como eu disse semana passada, ela tem uma função, a literal, é essa porta aqui. A porta tem a função de receber as pessoas e mandar elas embora. E o que isso nos significa? Significa para nós que Cristo é o ponto-chave da salvação do homem. E que ele realmente é o crivo daqueles que serão salvos e daqueles que não serão. Jesus é rei. E com o seu cetro de equidade, como diz o autor de Hebreus, ele exerce a sua justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é justamente olhar para a porta e desejar entrar por ela. E ele, por ter esse cetro, por ele ter esse crivo nele, ele define a entrada ou não no reino. Jesus é a porta das ovelhas, como diz o verso 7. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como eu disse em João 14, verso 6, vai dizer isso. Todos os eleitos são levados a ele pelo Pai, João 6,44. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. E o Pai atrai até quem? Até a porta. A porta estreita, quem é? É Cristo. Amados, essa passagem marca a soberania de Cristo na salvação do homem. Você não precisa mais apenas usar Romanos 9 para destacar a soberania de Deus, a soberania de Cristo. Estamos diante de um texto que claramente fala de eleição, que claramente fala que existe um único caminho, um único meio. E Jesus acrescentou algumas promessas. Ele fala sobre como o homem é salvo, e por ser o nosso intermediador, o nosso mediador, ele ainda fala também, amados, sobre as consequências de passar por essa porta. E quando eu penso em consequências, são as promessas. Se alguém entrar por mim, ele diz no verso 9, será salvo. Do pecado e também do inferno. As ovelhas de Cristo irão experimentar o amor de Deus, irão experimentar o perdão, irão experimentar a salvação. E segundo as próprias palavras daquele que nos elege, daquele que nos salva, amados, eles irão entrar e sair livremente.
sempre tendo acesso à bênção e à proteção de Deus, e nunca temendo qualquer dano ou perigo. Eles vão encontrar satisfação, eles irão encontrar alimento, eles irão encontrar pasto, como o Senhor aqui promete, alimentá-los pela sua palavra. Se você refletir no Salmo 23, do verso 1 ao 3, está justamente de acordo com o que ele diz aqui. Olha o que diz no Salmo 23, um salmo muito conhecido, né? Talvez você deixe aberto lá, tem gente que acha que a Bíblia é um amuleto, né? Aí deixa aberto lá no Salmo 23, como se aquilo fosse mudar alguma coisa, né? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui estão as promessas contidas naqueles que estão em Cristo Jesus. Encontrar verdes pastos, encontrar águas tranquilas, isso são promessas daqueles que passaram por essa porta e que são guardadas neste aprisco e que saem delas e entram de novo sem qualquer dano, irmãos. É um contraste absoluto, não é, irmãos? Com os ladrões falsos, os ladrões que são falsos pastores, como seu pai, o diabo, João 8,44, que veio apenas para roubar, matar e destruir as ovelhas. O contexto aqui, irmãos, indica que aquele que veio roubar, matar e destruir não é o diabo, como muitos utilizam, apesar de ele ter essas mesmas características, porque os falsos pastores são filhos do diabo. Então eles seguem as ordens do seu pai. Com o que Cristo disse em João 8 é que eles não entendiam a sua linguagem, porque eles amavam a mentira. Então a sua palavra não encontrava lugar em seus corações. Aqui, amados, a atitude desses homens que expulsaram o ex-cego por professar Cristo, é uma conduta de alguém que quer matar, roubar e destruir. Veja, amados, o contraste que Cristo trouxe. Cristo é a antítese, é o oposto daqueles que roubam, matam e destroem. Cristo, ele traz vida espiritual, vida eterna, e não matar. Ele traz vida. E essa vida não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância. E isso descreve algo que vai além do que é necessário. Então, quando você está com Cristo, amados, a vida que você tem nele não é uma vida miserável. Não é uma vida mesquinha, não é a graça que goteja sobre as nossas vidas, não. A vida que Cristo nos oferece é uma vida abundante. Por isso que ele diz, aquele que beber dessa fonte, rios de água viva fluirão de dentro dele. É o que ele diz aqui, amados. A incomparável dádiva da vida eterna excede todas as nossas expectativas. E para que fique claro, vamos entrar no texto e com a graça do Espírito Santo, que Deus confirme essas palavras em nós. Que Deus alimente a nossa fé, que Deus nos traga força, vigor, a pastagem que ele disse. Vamos juntos, irmãos, a partir do verso 7, agora João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Verso 7 diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Foco e ênfase para mais uma vez ele repetir a mesma coisa. E se ele está fazendo isso, é porque é uma verdade importante. E o texto diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes. Como seus ouvintes não tinham entendido a alegoria no verso 6, correto? Olha o que diz o verso 6. Jesus falava-lhes esta parábola, mas eles não compreendiam as coisas que ele lhes falava. Então não houve compreensão, aí ele faz o quê? Torna a dizer. E nós temos que ouvir novamente. Por quê, amados? Porque são verdades para a vida, são verdades cruciais para nós. E ele diz: em verdade vos digo, ele utiliza o amém.
Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Isto é uma verdade solene. Quando Jesus diz eu, esse eu é enfático. Eu, somente eu, somente a porta das ovelhas. Ele quer dizer que ele é o único por meio de quem alguém pode obter acesso genuíno. Simplesmente não existe outra entrada. Assim como, irmãos, olha que interessante essa analogia. Muitos teólogos, estudando, né, a doutrina do inferno, muitos falam, né, e é claro isso, principalmente em Lucas, quando ele retrata o rico e o Lázaro, naquela ilustração. Para entrar no céu, tem uma única porta. Porém, quando você está no inferno, não existe saída. Você procurará uma saída e não encontrará. Por isso que eu digo aos irmãos, e assim como eu disse na EBD, precisamos trabalhar enquanto é dia. Precisamos buscar este reino. Mateus 6, que foi pregado aqui na passagem do ano, fala sobre as nossas primícias, sobre as nossas prioridades. Foi uma passagem de ano, eu digo por mim, com o texto abordado aqui, para mim foi muito especial, irmãos. Foi muito esclarecedor sobre como devemos viver este ano. E não este ano, mas nossas vidas. E Jesus, é claro, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É justamente por isso que ele diz: quem entrar por mim achará pastagem, irmão. O nosso foco em vida é encontrar esta porta. O nosso foco em vida é de toda forma, em toda oração, em todo o esforço que podemos desprender em buscar o reino. E mesmo assim, dependendo de Deus nos conceder a graça de encontrar essa porta e ser recebido por ela. Ele diz apenas eu. E quando ele diz eu, ele está pedindo para aquelas pessoas olharem para ele. Eu sou a porta. O eu sou, ele tem um peso, porque tem a mesma conotação lá de Êxodo. Quando Deus se apresenta a Moisés, eu sou o que sou. O eu sou, ele não está sujeito a tempo. Porque eu sou, ele pode ser empregado no passado, no presente ou no futuro. Ele simplesmente é. Permanece sendo. E o que isso nos traz? Que a porta sempre foi e sempre será mesmo. O que vimos na EBD também, todos os caminhos levam a Deus, é uma mentira. É uma mentira. Que existem outros caminhos para a salvação, isso é uma mentira. Quem é o outro intermediador entre Deus e o homem? Quem é o outro que atendeu às exigências de Deus? Quem é o outro homem que andou perfeitamente nesta vida? Quem é? Maomé? Buda? Quem? Por isso que ele é exclusivo e por isso que esta porta é absoluta. Ou você entra por ela, ou você será condenado, ou você estará na perdição eterna, meu amado. Verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Os versos 7 e verso 8 são tomados aqui em conjunto. Eles dão uma bela explicação dos versos 1 e 2. Vamos lembrar o verso 1 e 2? Na verdade vos digo, aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é o ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, amados, à luz dessa interpretação, agora ele lança mais uma verdade solene em cima do que ele já disse. Muito solenemente, como se ele dissesse, muito solenemente eu lhes asseguro, que quem não entra no aprisco das ovelhas, pela fé em mim, o eu sou, apontando para ele, e por minha escolha,
mas entra de uma outra forma ilegal, é ladrão e salteador. Portanto, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Mas quem entra de forma legal é o pastor das ovelhas. Ou seja, quando ele diz é o pastor das ovelhas, está dizendo, está sob o cuidado de alguém. Está sendo tratado, está sendo preservado. Mas perceba que existe aqui uma preposição antes. Todos quantos vieram antes de mim. E parece-nos que Jesus está se referindo aos profetas do Antigo Testamento, numa leitura inicial. Ou a possíveis falsos messias que vieram antes dele. Mas isso não encontra respaldo bíblico para essas interpretações. Sem qualquer dúvida, parece-nos que Jesus estaria pensando aqui nos homens que estavam em pé diante dele enquanto ele falava. A saber, os líderes religiosos do povo. Eles eram os que estavam tentando, mediante intimidações, colocando as pessoas em inquéritos privados, ameaçando eles. Os pais do rei cego fizeram o quê? Falaram o que eles queriam, porque por medo. O verso 22 deixa isso claro no capítulo 9. Então, amados, dessa maneira, eles queriam roubar um povo para si. Eles queriam que a atenção do povo estivesse neles. Por quê, amados? Porque eles arrogavam para si títulos. Eles arrogavam para si aqueles que foram os detentores da lei. E se tivesse que vir um Messias, pois eles esperavam o Messias. Mas não aquele que estava diante deles, que era o próprio Messias. Mas eles pensavam que se viesse o Messias, tinha que passar pelo crivo deles. Tinha que ser aceito por eles. E dessa forma, agindo com essa presunção, agindo com essa prepotência, o que eles faziam? Roubavam o povo. Eles adquiriam e informavam outras maneiras de entrar a não ser pela única porta. Então, amados, quando ele disse antes aqui, certamente o contexto nos permite dizer isso. Ele está tendo em vista falar com aqueles homens. Porque o método que eles utilizam para que as pessoas venham a Deus são métodos fora da porta. Fora de Cristo. Mas ele não apenas diz isso. Ele ainda afirma, mas as ovelhas não os ouviram. E isso que é maravilhoso, irmãos. Muita gente ouvia esses líderes, correto? As sinagogas, sábado após sábado, estavam cheias. Líderes religiosos egoístas, presunçosos, arrogantes, lideravam na força, ameaçando, colocando medo. Ladrões, salteadores. Mas, amados, as ovelhas, os verdadeiros discípulos, não lhes davam ouvidos. Em vez de dar-lhes atenção, as ovelhas obedeciam a quem? Ao verdadeiro pastor. E isso explica a atitude do ex-cego, irmãos. Isso explica a coragem dele. Isso explica a conduta daquele homem, que mesmo a família o abandonando, mesmo tudo estando contra ele, e o que ele fez? Ele permaneceu. Porque a ovelha, e ele disse isso, ela não ouve estranhos. A ovelha, ela só obedece um, e é o seu pastor. E ele salienta isso mais uma vez. Cristo declara que aqueles que são chamados eficazmente, como estudamos na MD, eles são tão firmemente agregados uns aos outros que não podem ser enganados. Nem mesmo ser arrebatados por um vento de nova doutrina. Se possível os enganaria, Mateus capítulo 24. Os eleitos de Deus, eles são preservados. Nós não somos apenas salvos, irmãos. Quando nós entramos pela porta das ovelhas, nós somos preservados. Por isso que um crente genuíno é impossível que ele perca a salvação.
É impossível que ele se desvie, meu querido. Porque o bom pastor é o que cuida. E falar que uma pessoa pode perder a salvação é alegar que esse bom pastor, ele é negligente nos seus cuidados. É impossível. Uma vez que eu sou atraído pelo Pai a esta porta e aceito por Ele e entro, acabou. Acabou, meu irmão. O cuidado é pleno. Salmo 23, encontrará pastagem, águas tranquilas. Objeção, e aqueles que se desviam então? Acho que já ficou claro, não é, BD, né? O que Cristo tem em mente é simplesmente isto, que todos os eleitos de Deus, ainda que sejam tentados a se desviar por inúmeros caminhos, são mantidos em obediência à fé pura, de modo a não se transformarem em presa de Satanás, nem em seus ministros. Certamente serão resgatados. O que aconteceu com os Gálatas? O que aconteceu com eles? Estavam se enredando com os judaizantes. Paulo manda aquela carta inspirada pelo Espírito Santo. E o que é aquilo? Você sabe o que é aquilo? É preservação de Cristo. Sabe por quê? Porque existiam ovelhas do Senhor ali. Pode ser que uns foram mesmo, com os judaizantes, mas esses nunca foram ovelhas. Verso 9: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Mais uma vez ele diz: eu sou a porta. Jesus não é só a porta às ovelhas, e também a porta para as ovelhas. Até certo ponto já explicamos o versículo 9, irmãos. Mas uns poucos pensamentos devem ser acrescentados aqui. Jesus tinha justamente acabado de afirmar que seus verdadeiros seguidores se recusam a dar ouvidos a ladrões e salteadores. Então ele disse: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. É lógico, portanto, presumir que quando ele disse por mim, se alguém entrar por mim, ainda está pensando nesses mesmos seguidores verdadeiros. Observe a posição enfática da expressão por mim. Não existe outra entrada, queridos. Será que Cristo quer deixar isso bem enfático? Será que Ele quer deixar isso muito bem claro? Por que as pessoas não entendem isso, irmãos? Ele não diz uma vez, Ele não diz duas, Ele repete reiteradas vezes. Amados, deixemos que João 3,16 sirva de comentário. A fé em Cristo como Filho de Deus é a única porta de entrada. E esta fé é a confiança pessoal plena nele, em sua expiação substitutiva. Esses serão eternamente salvos. O que significa entrar por mim? É claro e nítido que ele está aqui nos remetendo à sua obra de expiação. Entrar por Cristo, assim como comer a sua carne, significa o que, irmãos? Que através do seu corpo, através dele, nós temos vida, porque ele se tornou maldito para expiar os nossos pecados, para nos fornecer vida. E entrará, e sairá, e achará pastagem. O que ele quer dizer com isso? Na verdade, a segurança também está implícita nessas palavras. Entrará e sairá. Isto é, experimentará perfeita isenção de todo dano e perigo. Muitos gostam de usar entrar e sair, ou seja, ganhar a salvação e perder a salvação. Não é isso não, meu querido. Lembra que ele está se aludindo aqui, as suas palavras, ao quê? A um pastoreio. E as ovelhas não ficavam só no aprisco o dia inteiro, elas saíam do aprisco. O que ele está querendo nos dizer é que essas ovelhas que entram por ele, elas são guardadas, estão isentas de todo dano e perigo.
E isso está mesmo nos pequenos afazeres do dia a dia. Se sentirá inteiramente à vontade nas rotinas diárias do povo de Deus. Mas além disso, achará pastagem, irmãos. Ou seja, vida em abundância. A pastagem que a ovelha verdadeira encontra no estudo da palavra está certamente incluída. Sabe o que significa aqui encontrará pastagem? Ele te direcionará para algo que te alimente. Deus te acrescentará em uma igreja. Eu fico maravilhado, irmãos. Por exemplo, quando eu vejo os relatos lá do Benício. Me informaram agora, nesse final de ano, que ele teve que deixar lá a congregação no dia da passagem de ano e fazer uma missão com um povo da África. Deixou a família em casa, deixou os filhos em casa e foi lá pregar o evangelho. Sabe ganhando quanto? Nada. Sabe onde que ele passou a virada dele? Pregando o evangelho. Sacrifício. Mas sabe por que ele foi, irmãos? E ele disse isso para um dos irmãos lá. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não ir. Sabe por que ele sabe que tem ovelhas que precisam ser reconduzidas. Ele sabe que nos lugares mais inóspitos existem pessoas que necessitam de salvação. E nós, irmãos? Eu nunca vi um povo que se chama cristão tão egoísta. Eu nunca vi uma época. Eu acredito que se Paulo vivesse na nossa época, irmãos, ele não aguentaria de tamanha vergonha que é essa cristandade de hoje, que não consegue trocar nada pelo evangelho. Nada. Não consegue, irmãos, levantar um dedo em sacrifício. Uma geração preguiçosa. Uma geração que só vê os seus valores, os seus benefícios. Eu pergunto, se depender de você, o que acontecerá com as outras ovelhas de Cristo? Graças a Deus não depende de você, irmão. Graças a Deus. Graças a Deus ele levanta ainda homens fiéis, que não colocam os seus desejos e os seus planos na frente do evangelho. O que falta hoje para este evangelho, sabe o que falta? Algo crucial. Falta cruz. Está faltando cruz para esse evangelho atual. E nós precisamos, irmãos, mostrar e dar um exemplo. A começar com as nossas atividades rotineiras. A começar com as poucas coisas. Sempre que alguém levanta para mim, e isso já aconteceu algumas vezes, eu quero ser missionária, eu quero ser missionário. Ah, é? Comece entregando suas provas de EBD. Você acha que você vai conseguir ir para um lugar, passar fome, passar sede, passar frio, sem recursos, em uma outra cultura, paganismo? Você acha que você vai ter estrutura espiritual para estar num lugar desse? Sendo que aqui na sua igreja local você não consegue entregar uma prova da IBD, você não consegue pegar uma vassoura, você não consegue cumprir uma escala. Você acha que você vai para onde? Existe um livro que um coronel da Marinha nos Estados Unidos escreveu, e ele escreveu: Comece arrumando sua cama. Esse é o título do livro. Comece arrumando a sua cama. Você arruma a sua cama? E você quer mudar o mundo? As pessoas estão vivendo uma utopia, irmãos. O sofismo impera nesse mundo. As narrativas. Ah, isso é lindo. Tá, e aí, faz. Põe em prática. Amados, Cristo promete pastagem, Cristo promete cuidado, mas Ele não só decreta os fins, Ele decreta os meios também. E quando Ele fala pastagem, aqui Ele está falando para nós, que passamos pela porta e estamos sendo preservados e cuidados por Ele. Por isso que quando um convertido realmente está numa igreja herege, ele começa a ouvir aquelas baboseiras, o que acontece com ele? O que o Espírito faz? Suma daí.
e começa a incomodar. Aconteceu com você isso, meu irmão? Começa a incomodar. Com quantos aqui? Você está na igreja, começa a estar 3 toneladas nas costas. Você parece que sai pior da igreja quando você chegou. O que é isso? Você entra na igreja, um clima de velório. Pode parar, irmão. Pode parar. Isso aí não é pastos verdejantes, não. Isso aí não é águas tranquilas, não. Isso não é as promessas que Cristo nos fornece, queridos. As palavras dele são claras. Veja, por exemplo, essa entrada e saída no Salmo 121, verso 7 e verso 8. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Verso 8. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Amados, nós não começamos a gozar da vida eterna apenas lá no grande dia. Nós já desfrutamos da vida eterna aqui, agora. Segurança, cuidado, alegria, paz, tudo aquilo que o Espírito Santo nos comunica em Gálatas capítulo 5, irmãos. Então nós temos que entender o peso dessas promessas de Cristo. Precisamos entender o que significa estar neste aprisco, queridos. Verso 10. Aí ele estabelece o contraponto. Você percebe que Cristo, e inclusive João, ele gosta de sempre fornecer um ensino proveitoso a partir de um contraponto? A partir de um aspecto negativo? Veja aqui o 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Abundância, irmãos. Primeiro, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. O ladrão é o fariseu, que foi explicado no verso 1. Observe o arranjo culminante aqui. Roubar, matar, destruir. O exato oposto de matar e destruir é tornar vivo, como eu disse. E o exato oposto de ladrão é o bom pastor. Porque um quer subtrair, um quer retirar. E o bom pastor, ele pega, é totalmente destruído e começa a acrescentar. Ele cuida, ele alimenta, ele abdica da sua vida, ele começa a dar as tratativas necessárias. Então ele se doa. O ladrão quer sugar. Isso é um bom parâmetro para você saber se a igreja onde você está, ela está te dando ou ela está te sugando. Isso nós começamos a ter alguns parâmetros. Porque Cristo é claro que ele diz: eu vim para que as ovelhas, as pessoas, os eleitos tenham vida e tenham em abundância. A igreja é feita aqui, a nossa comunhão, irmãos, é feita para nos alegrar. Como é bom, porque alegra Deus. E se alegra Deus, alegra o Espírito que está em nós. Salmo 133, quão bom, agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Ou seja, o aprisco que ele tem é algo amável, é algo prazeroso. Fiquei feliz quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque ali eu sei que eu encontrarei pastagem. Isso aqui é muito especial aos olhos de Deus. Ele diz no Salmo 133, é como o óleo que escorre pela barba. E isso é a unção, é a consagração dos sacerdotes. Ou seja, significa eleição, irmãos. Mateus 23:15, olha só os que roubam, que é o oposto do bom pastor. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Será que vale a pena ficar numa igreja herege? Por que Paulo falou: expulsem, tira? Ele quis dizer isso, né? Não se assemelhem, não se juntem com eles. São falsos irmãos. Um pouco de
de fermento leveda toda a massa. Por que ele quis dizer isso, irmãos? Por causa disso. Ele sabia que aquele ensino iria impregnar na vida dos Gálatas. Cuidado com quem você ouve na internet, meu amigo. Cuidado com o que você tem contato, qual livro você lê. Cuidado. Porque talvez aquilo seja um caminho que não tenha mais volta. Se você visse o trabalho, irmãos, para preparar um sermão e o temor que isso dá, meus queridos. Eu abro 4, 5 comentários de uma vez. Eu utilizo dicionários bíblicos. Eu utilizo, irmãos, dicionários do grego. Tudo para quê? Para não incorrer em erros. Para trazer uma mensagem o máximo fiel para os irmãos. Para quê? Porque a minha fidelidade, o meu compromisso é apontar para o bom pastor. É ter essa pastagem aqui que alimente os irmãos. Agora, o que tem de pastor que chega no domingo, eu acho que eu já disse isso aqui. Eu fiz um curso no Pregue a Palavra, irmãos, sobre mensagem expositiva, o livro de Jonas. E nesse curso, o rapaz ele fez um trabalho de TCC ou mestrado, agora eu não vou lembrar, mas sobre a influência da internet na preparação dos sermões. E ele constatou, ele conseguiu entrar num site onde disponibiliza vários esboços de sermão. E ele conseguiu entrar em contato com o dono daquele site e ele viu a taxa, os índices de acesso no site. Quando comparado durante a semana, de segunda a sexta e até mesmo sábado com o domingo, a diferença era absurda. Domingo explodia de acesso. Sabe o que é isso? Pastores pegando o sermão pronto para levar para a igreja. Não se dão o trabalho de analisar as Escrituras. Eu te pergunto, você acha que lê a Bíblia? Irmãos, nem lê a Bíblia. E as igrejas, tudo assim. Ó. Mas isso não é pasto verde, não. Isso é ladrão. Isso veio roubar. Mas Cristo diz, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Ao dizer que ele veio para que as ovelhas tenham vida, sua intenção é que somente aqueles que se submetem a ele estão expostos a esses destruidores, que não se submetem, né? A ele é que estão expostos a esses destruidores. E declara que a vida é continuamente aumentada e fortalecida naqueles que não se rebelam contra ele. Quanto maior o progresso que alguém faz na fé, mais perto ele se aproxima da plenitude da vida. Porque o Espírito, que é vida, cresce nele. Isso que é viver cheio do Espírito Santo. Isso que é viver cada vez mais perto de Cristo. O que se espera então de um cristão, de uma ovelha, de um eleito? Que exista na sua vida essa progressão. Amados, brinquei com alguns aqui no ano novo, tem que ler a Bíblia inteira esse ano, hein? Mas isso não é uma forma de legalismo, não quero que os irmãos entendam por esse lado. Eu quero que você tenha progressão na sua fé. Porque a maioria dos problemas nesses 2 anos de igreja que eu tive com pessoas foi por falta de conhecimento das Escrituras. Ou seja, maridos, se vocês ensinarem bem os seus filhos e suas esposas, a igreja vai estar mais em paz. A igreja vai gozar de mais comunhão. O nosso trabalho em casa, a nossa leitura, a nossa busca no Senhor, a nossa progressão no Espírito Santo, ela reflete aqui, no todo. Agora, se você espera o domingo e as quartas-feiras para ler a Bíblia, você nunca vai progredir nada, meu querido. Porque a vida que ele oferece é em abundância. É por isso que ele diz, aquele que bate, encontra. A porta será aberta. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, será dado. O que ele está querendo dizer, irmãos? Sobre isso! Ele está disposto, àqueles que estão o buscando, que passaram por essa porta, ele está disposto a dar vida com abundância, irmãos.
a progredir cada vez mais, estar cheio do Espírito Santo. Agora eu quero que você analise quais os problemas que nós temos enfrentado. Se não é por picuinha, se não é por um negocinho aqui, se não é por um negocinho ali, o que nós estamos, sabe o que está nos faltando? Viver uma vida em abundância com Cristo, irmãos. Viver mais em paz, viver mais alegre, viver mais contente com a cruz. Porque quando nós não estamos satisfeitos, plenos, nós começamos a ficar descontentes, amargurados. Começamos a apontar 1, 2, 3, 4, 20 mil. E aí? O que nós queremos, irmãos, para as nossas vidas? Olhe para as promessas de Cristo. Olhe o que uma ovelha goza neles, usufrui. Verso 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora ele diz um outro eu sou o bom pastor. O adjetivo é enfático. O sentido básico da palavra é maravilhoso. Aqui ele indica excelente. Quando ele fala o bom pastor, ele está querendo dizer que é exímio, que é por excelência, que é alto, que é magnífico, não existe igual. Esse pastor corresponde a um ideal tanto em caráter como em sua obra. E ele é bom, irmãos, por aquilo que ele é. E o que ele é reflete nas suas obras, e a obra da cruz é boa, é excelente. Ele é o único de sua categoria. A afirmação eu sou o bom pastor explica os versos 2, 3 e 4. Agora já sabemos que o que Jesus tinha em mente quando falou sobre o pastor a quem as ovelhas davam ouvidos. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui ele começa a explicar o que é ser esse bom pastor. E no sentido em que isso é dito, a declaração não pode aplicar-se a um pastor de rebanhos comum. Por quê, irmãos? Porque um rebanho comum, você não vai ver o pastor lá se matando por causa da ovelhinha. Não. Não vai fazer isso. Não importa quão bom ele venha a ser. Um pastor desse pode, na verdade, arriscar a sua vida na defesa das suas ovelhas. Mas ele nunca daria a sua vida em troca de um animal. O bom pastor aqui, ele diz que dá a sua vida pelas ovelhas. Saindo da alegoria agora para termos literais. Perceba então que nós temos que ficar atento com a leitura do texto, porque em horas ele está na alegoria e em horas não. Agora ele não está mais, porque ele morreu pelas suas ovelhas. Literalmente. Na vida comum, a morte do pastor significa dano e possível morte do rebanho. Neste caso, a morte do pastor significa vida para as ovelhas. O bom pastor derrama sua alma na morte. Ele se dá. Ele coloca sua vida. A ideia não é que esse pastor meramente dá a sua vida natural. O bom pastor dá a sua vida em benefício das ovelhas. Podemos entender esse texto como uma troca, como uma substituição penal, a expiação de Cristo. Aqui entendemos que a morte de Cristo é o que nos dá vida. Então, amados, esta morte é tudo para nós. Essa morte é algo que nos coloca alegria no coração. Mateus 20, 28, olha só o que ele diz. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. E é o que celebraremos aqui hoje. E isso é pelas ovelhas, somente pelas ovelhas. Verso 12, contraponto de novo. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem são as ovelhas, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Perceba, irmãos, o mercenário, o que não é pastor,
Jesus já tinha comparado seus inimigos e estranhos a estranhos e ladrões. Eles são estranhos porque não conhecem as ovelhas. Então é uma relação estranha. Ladrões porque buscam apossar-se do rebanho por meios ilícitos, que não é pela palavra, pregação, conhecimento, alerta. E agora Jesus acrescenta a figura de mercenário, perceberam? Sim, os fariseus também são mercenários. Quantos adjetivos, hein? Quantos? De quem não são as ovelhas. Eles são mercenários porque não têm nenhuma consideração, irmãos. Nenhum amor pelas ovelhas. Ele não é o equivalente de um homem contratado. Alguns empregados podem ter o coração de um pastor, mas esses mercenários citados aqui por Jesus não têm. Eles estão simplesmente trabalhando pelo pagamento. Eles acabaram de dar um exemplo muito revelador da total falta de sua consideração pelas ovelhas verdadeiras. Esse tipo de pessoa, irmãos, não faz o que eu falei do Benício. De maneira nenhuma. Que ano novo? Longe da minha família? Quanto que eu vou ganhar? Aí o irmão Felipe fala que no seminário, né, o pastor instrui os alunos para aceitar um trabalho na igreja. Como é que é, irmão? Tem que ver a taxa do dólar, tem que ver quanto que você vai receber. Eu acho que está um pouquinho na contramão do que Jesus está falando, né? Pastoreio. Os vocacionados aqui, presta atenção, os seminaristas. Pastoreio é por amor a Cristo. E pode ser que a sua família passe fome, mas você continue pregando o Evangelho. Não é por vaidade, não é por ego, muito menos por dinheiro. Dinheiro será uma consequência, e se tiver. Esses, diz ele, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Está aqui a característica, covarde. Mas não só porque é covarde, é porque falta amor. Ele esquece imediatamente as ovelhas. Ele diz a si mesmo, que me importa as ovelhas? De fato, elas não são minhas. Você cuida bem de algo que não é seu? Deveria, né? Senão você quebra o sexto mandamento, não, o não furtarás. Receber algo, isso já aprendemos aqui nos 10 mandamentos. Receber algo de alguém e não dar a devida tratativa, o devido cuidado, você está subtraindo o valor daquilo. Você está roubando. Os mercenários, eles têm isso dentro deles. Quando as coisas começam a andar errado, o que eles fazem? Não são minhas mesmo? Ou seja, eles não sabem tratar, eles não sabem se entregar. Por quê? Porque não tem amor. Então, no espírito de frio egoísmo, ele foge. Jesus não podia ter escolhido uma melhor figura que a do mercenário. Como trataram o homem paralítico de Betesda. E a mulher encontrada no ato de adultério, vocês lembram que eles queriam fazer com ela? E agora, a este ex-cego? Então, por isso que eles estão prontos a excluir, a matar. Por quê? Porque eles são mercenários, eles não têm esse senso de amor e cuidado. E o lobo as arrebata e as dispersa. Juntamente por não ser suas ovelhas, não existe preocupação com as mesmas. Seus desejos são egoístas. Os mercenários agem assim, e não devemos associar isso apenas com aqueles que visam lucro, e sim com os que não se preocupam com o rebanho de Cristo, que ficam vulneráveis aos ataques dos inimigos. Amados, um pastor, ele tem que se preocupar. Ele tem que se preocupar com o alerta, com os cuidados. Ele tem que falar, olha, não vai por esse caminho, porque ali tem perigo, tem lobo. O mercenário, ele não se preocupa com isso. Por isso que ele continua pregando, sabe o quê? Que está tudo certo. O que aconteceu com os profetas no Antigo Testamento? Deus falava para Jeremias, Isaías, Ezequiel, fala, a espada está vindo. A fome está vindo. A desgraça está vindo.
Aí ele chegava lá, o que os falsos profetas falavam? Vocês lembram? Já leram isso? Paz, paz. É tempo de paz. Não tem fome, não tem guerra. É paz. Davam-se em casamento, bebiam, comiam. Um falso pastor, ele nunca vai querer te alertar, irmão. Ele nunca vai querer tocar na sua ferida, porque esse não é a preocupação dele. E não é a preocupação dele porque ele não se preocupa com você. Então, amados, às vezes as pessoas... eu já recebi muitas críticas, sabiam disso? Você fala muito de pecado. Você é muito enfático no pecado. Eu tenho uma resposta hoje, talvez na época eu não tinha. Mas hoje a minha resposta é proporcional ao tanto que você peca, meu querido. Então, conforme você tanto peca, eu tenho que falar o tanto que você necessita de misericórdia. E há arrependimento. E não tem como eu falar de arrependimento sem destacar o seu erro conforme a Escritura. E isso não é porque eu quero o seu mal. Isso é porque eu quero o seu bem. Isso eu quero que você olhe para si e veja que o lobo está vindo. E não deixar você se estrupiar. Aí eu seria um falso pastor com você, meu querido. Então, quando eu mandar mensagem para você, quando eu falar alguma coisa, não fique bravo comigo, meu querido. É para o seu bem, tá? E como você também pode me alertar, tá bom? Porque eu também sou ovelha do bom pastor. E nós juntos vamos caminhando nessa longa jornada. Verso 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário. Está aqui a explicação. O mercenário, não sendo pastor, já deixa claro suas intenções. Antes, outros do que a si próprio. Já viu aquele termo? Que chora é a mãe dele. Antes da minha. Tito, capítulo 1, verso 10 e 11, fala um pouco sobre esses. Veja só. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Verso 11. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras. Paulo fala. Ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Vocês lembram das obras da carne, lá de Gálatas 5? Você lembra de uma que está lá, que é heresia? Heresia é obra da carne. Geralmente a heresia é por ganância. Cuidado. 2 Pedro, capítulo 2, verso 3. Em sua cobiça, tais mestres, olha só, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles. A sua destruição não tarda. Vocês estão começando a perceber o que tem em comum nos falsos mestres? Cobiça, ganância. Eles estão caminhando a tudo juntinho, no mesmo sentido, queridos. Mas ovelhas não são enganadas. Porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, diz o verso 13. Fica explícito que não cuidam. Correm, deixam de lado, não alimentam, ensinam mentiras, não alertam, deixam-se estrupiar. Os falsos mestres, por se preocuparem consigo mesmos, estarão sempre atrás de elogios e ser bem visto pelos outros, sem confrontação e compromisso com a verdade. Isso não é cuidado, irmãos. Isso não é zelo, isso não é amor. Verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Aqui encontramos uma repetição enfática e uma aplicação do precedente. Jesus diz, eu sou o bom pastor. E isso é uma repetição do verso 11. E veja a explicação desse versículo. Aqui no verso 14 e verso 15 que virá. O assunto não é meramente afirmado, mas é claramente definido. Jesus, ele somente é o bom pastor.
Por que ele repete? Porque ele quer pegar o que os mercenários são e falar agora como que é o cuidado verdadeiro. E ele diz que, ao contrário dos mercenários, ele conhece as suas ovelhas. Amados, esse texto, quando eu preparei ele, me colocou muito para pensar. Eu recebi uma pessoa aqui de uma igreja que tem 3.000 membros, aproximadamente. E ele de vez em quando pregava. E ele passava na rua às vezes e o pessoal falava: ô pastor! Ele olhava assim: quem é? E ele ficava extremamente envergonhado. As pessoas cumprimentando ele da igreja. E ele não sabia quem era. Amados, qual que é o sentido de ser igreja? Qual que é o sentido da nossa proximidade? E eu pergunto ainda mais: qual que é o sentido de uma igreja com 3.000 membros? Te pergunto, seja sincero, você acha que o pastor conhece o nome das 3.000? Você acha que ele visita as 3.000? Você acha que ele, quando está doente, ele vai nas 3.000? Isso é igreja? Fica uma lição para nós. Fica uma lição para nós. Eu conheço as minhas ovelhas, diferente dos fariseus, visto como estranhos, né? No verso 5, são estranhos. Ele conhece, tem proximidade. O conhecimento é usado aqui para denotar uma relação de amor, um relacionamento íntimo, como se fosse entre um marido e uma mulher, e Cristo é o noivo, e nós, como igreja, somos a sua noiva. A relação entre uma ovelha e um bom pastor é uma relação entre marido e mulher, irmãos. Conhece tudo a minha esposa, mas não precisa muito, né? Ela sabe olhar na minha cara e dizer se eu estou bravo, se eu estou feliz, se eu estou com fome. Ela olha para mim e fala: você está querendo isso, né? Amados, a relação entre Cristo e as suas ovelhas é uma relação próxima. Não é essa relação longínqua, né? Como alguns falam, Deus de longe, né? É de perto. E ainda assim, das minhas ovelhas sou conhecido, né? Verso 15. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Isso aqui é primoroso, irmãos. Ele embasa o relacionamento que ele tem com as suas ovelhas em um comparativo com quem? Com o que ele tem com o Pai. Você tem noção do que está escrito aqui, amados? Você tem noção? Assim como o Pai me conhece, conhece a mim, também conheço o Pai. Perceba no assim como. O que ele está querendo dizer? Um vínculo inseparável, assim como do Pai e do Filho, pois Cristo simplesmente declara que no que diz respeito ao vínculo da nossa união com Deus, ele está situado entre ele e nós. Como se quisesse dizer que não lhe é mais possível esquecer de nós, nem muito menos sermos separados. Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Deus? É um vínculo, irmãos. Pensa como Cristo está ligado na Trindade, como ele está com o Pai. Este é o vínculo dos eleitos comprados na cruz por Cristo, inseparável. É maravilhoso, não é isso, irmãos? E por que? Ele explica por que desse vínculo. E dou a vida pelas ovelhas. Este vínculo não poderia estar apartado do sacrifício vicário, porque é pela sua morte que somos reconectados. E ali foi provado o amor pelas suas ovelhas. E Deus nos ama com base nisto. Deus vê as ovelhinhas tudo banhada com o sangue de Cristo e fala: essas são minhas. Essas estão comigo. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor.
Para quem que ele está falando essas palavras? Quem que é o público-alvo aqui, irmãos, que está na... Quem é? Os fariseus. Qual que era a concepção dos fariseus quanto à salvação dos homens? Por que ele fala que para Nicodemos, Deus amou o mundo? Por que ele fala isso? A cosmovisão de um judeu era que a salvação era apenas para aquela região, para aquele povo. Cristo aqui diz, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Cristo está esmiuçando esses homens. Está quebrando todas as falsas concepções que eles têm. Nem todas as ovelhas pertencem ao aprisco de Israel, irmãos. É isso que ele está querendo dizer. E também convém agregar estas, ele diz. A ideia de que os gentios seriam cordeiros e membros do corpo, co-participantes das promessas de Cristo. Em outras palavras, que eles entrariam no reino dos céus. Em pé de igualdade com Deus. Com os judeus, perdão. E elas ouvirão a minha voz, ele diz. As características das ovelhas são essas, irmãos. Sejam de onde forem. Pode ser no Brasil, pode ser no Japão. A linguagem é a mesma de Cristo. O evangelho vai chegar. A salvação vai chegar. Porque o chamado eficaz é pela mesma palavra e pelo mesmo Espírito. E haverá um rebanho e um só pastor. Aqui ele está falando sobre a igreja universal. Aquelas igrejas que estão em Cristo. Mediante o trabalho de Paulo e outros grandes missionários que haveriam de segui-lo. Crentes dentre os gentios são acrescentados ainda hoje na igreja de Cristo. A grande bênção de Pentecoste, da era evangélica, que o seguira, aqui é predita. Então tem aqui um pré-anúncio, né, de como o evangelho se expandiria. E foi a promessa feita a Abraão. Gênesis 12:3. Veja. Abençoarei os que abençoarem, ou abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ele está falando aqui sobre a semente de Abraão, que seria Cristo. Verso 17. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Por isto o Pai me ama. Duas atitudes definem a relação de Cristo encarnado ao Pai. Amor e obediência. Por isso o Pai me ama. Por quê? Por quê? Porque Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui fica claro que não existe amor desassociado de obediência, queridos. Os dois são inseparáveis, uma vez que é impossível amar a Deus sem obedecê-lo. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Como os discípulos poderiam estar profundamente entristecidos neste momento, porque ainda eles não entendiam a morte de Cristo, eles ficavam tristes. Pedro tentou impedi-lo. Né? Vocês vão ver no capítulo 11 que eles também tentam impedir Jesus de ir até Lázaro, justamente por medo. Mas, amados, por causa do que ouviram, agora Cristo precisa elucidar. E como sua fé poderia ainda estar profundamente abalada dos discípulos, Ele os conforta com a esperança da sua ressurreição, a qual logo se concretizaria, como se quisesse dizer que não morreria sob a condição de ser tragado pela morte, mas a fim de poder logo depois ressurgir como vencedor. Isso é um consolo para nós, e isso ele disse no capítulo 2 de João, estão lembrados? Vocês podem destruir esse templo que em 3 dias eu reconstruo. Está falando sobre o quê? Sobre a sua morte e a sua ressurreição. Mesmo em nossos dias devemos contemplar, nos alegrar com a morte de Cristo. Isso é um consolo para nós. Isso é a vitória. Verso 18: ninguém atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Perceba, ninguém atira de mim. Ninguém teria poder para tirar ela, se isso não fosse concedido pelo Pai através dos decretos. Foi exatamente isso que ele disse a Pilatos: nenhum poder é lhe dado, a não ser do alto. Ou seja, ele só poderia, Pilatos, tirar a vida de Cristo se fosse um decreto de Deus. Ou seja, amados, sua encarnação, morte, ressurreição foram obras executadas por volição,
foi uma entrega voluntária de Cristo na obra da redenção. Por isso que ele diz: ninguém a tira de mim. Somente ele poderia entregar a sua vida. Mas eu de mim mesmo a dou. Vendo profeticamente seu sacrifício completo, como se já o tivesse cumprido. Jesus diz: ninguém a tirou. A melhor leitura: de mim. Pelo contrário, eu a entrego por mim, minha própria iniciativa. E assim sendo, o caráter voluntário da ação é novamente enfatizado. Vocês percebem isso? A voluntariedade de Cristo no sacrifício tem o poder para dar e poder para tornar a tomá-la. O grego poder aqui vem da palavra exousia, e significa direito, significa autoridade, significa liberdade, significa poder. O fato de Jesus ter o poder provavelmente significa que nada na esfera do seja próprio ou seja possível poderia impedi-lo de fazer o que ele queria fazer. Ele é livre em todos os aspectos, provando a sua divindade. Aqui ele prova, irmãos, que ele tinha total poder para realizar isso, como ele também tinha para não realizar. Como eu já falei para os irmãos, se eu quisesse eu chamava uma legião aqui para me defender. Não foi isso que ele falou para Pedro? Ou seja, ele poderia não, mas tudo o que aconteceu com ele foi conforme a sua soberana vontade. Este mandamento, ele diz, recebi do meu Pai. No caso presente, ele não só é livre, mas também recebeu uma incumbência, uma missão do Pai. Uma incumbência de fazer o que ele queria fazer. Aqui novamente o Filho, como mediador, se harmoniza completamente com a vontade do Pai. O Pai deu ao Filho a morte, o Filho deu a si mesmo. O Pai ressuscitaria o Filho e o Filho reassumiria a sua própria vida. O ato da redenção é um ato de harmonia e não um ato de hierarquia, como muitos ensinam. O plano da redenção, a primeira, a segunda e a terceira pessoa da Trindade são harmônicas no que fazem. Tá bom? Verso 19: tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E não seriam diferentes, né? Não seria diferente. Palavras difíceis e incompreensíveis. Não é difícil entender que a mente do homem natural, quando jogado as palavras de Jesus, pareciam o quê? Era uma tolice. Porque um homem entregaria sua vida a fim de reavê-la. É fato que algumas pessoas desejam cometer suicídio, mas certamente não com a intenção de voltar a viver novamente, mesmo que quisessem. Então, por isso que torna loucura isso para os judeus. Como é? Ele está falando que vai se matar e depois vai voltar a viver? Isso era inconcebível para eles. Mas por quê? Porque eles não tinham uma mente espiritual, irmãos. E muitos deles diziam: tem demônio. Olha lá, tem demônio. Está fora de si, porque o ouvis. Muitos diziam, irmãos, estavam raciocinando assim. Então eles disseram: ele tem demônio, ele está delirando. Eles já disseram isso no capítulo 7, verso 20, verso 49, 52, no capítulo 8, verso 48. Já acusaram Jesus outras vezes de ter demônio, de estar delirando. Eles não estavam identificando insanidade com possessão demoníaca, mas queriam dar a ideia de que Jesus, por estar de fato sob o controle de um espírito mau, estava falando um puro absurdo. Dar a vida para depois reavê-la. E eles falam: por que o ouvis? Então por que alguém deveria continuar a ouvir um endemoniado? Um louco? Por que dar ouvidos a uma loucura? Pois é com base nessa loucura, irmãos, que estamos reunidos aqui hoje. É com base nessa loucura que iremos aqui celebrar a sua morte. Verso 21, diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Aqui um outro grupo é destacado. Nem todos concordavam com o sentimento de que Jesus estava delirando. Então ocorreu novamente uma divisão, um cisma entre os judeus. Para outros casos, um óbvio choque de opiniões. E é exatamente isso que o Evangelho causa, né, irmãos? Choque, divisão, espada. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos?
Além disso, eles não tinham esquecido o grande milagre. Lembra que eu falei que o capítulo 9 está em total consonância? É uma continuação no capítulo 10? Aqui está a prova, irmãos. Eles agora estão interessados em debater a questão. Será que o fato de Jesus ter aberto os olhos do cego indica que ele não é de Deus? Então, alguns aqui começam a cogitar essa situação. Eles tomaram uma posição que à primeira vista parecia indiscutível. Um demônio não pode abrir os olhos de um cego. Pode? A implicação é, claro que não. Observe que essa sentença de encerramento é dramática e impressionante no relato em que o quarto evangelho reproduz o discurso do bom pastor. Jerusalém tinha recebido um grande visitante. Com respeito a ele, ninguém poderia manter-se neutro. E nós também não. Essa é a mensagem do bom pastor, amados, de hoje. Essa mensagem é o que trouxe divisão naquele povo. E é isso que tem nos conduzido. Ele tem cuidado de nós, tem nos dado pasto, tem nos dado águas tranquilas. Esse é o cuidado do bom pastor. Que nesse momento possamos celebrar isso, que possamos refletir sobre essa morte que nos colocou no aprisco. Por isso que ele é a porta, aquele que passar por mim, ou seja, isto aqui que estamos fazendo. Amém?